autoestima, porque eu acho que não devolve a autoestima, eu acho que a autoestima é algo que a gente constrói ao longo da vida, né? Sim. Então, eu falo que a autoestima é agregar valor à sua própria vida. E não é o mamilo que agrega valor à nossa vida, né? Não é o cabelo que agrega valor à nossa vida. Eles fazem parte da nossa personalidade visual, certo? No entanto, como eu passei pela cirurgia de mastectomia, para mim era importante essa plenitude. Então, quando eu fiz a minha reconstrução de mama, eu pedi para o médico também fazer a reconstrução do mamilo. Mas a minha cicatrização é tão boa, Amélia, minha cicatrização é tão boa, que você acredita que cicatrizou o mamilo? Então, que maravilha. Que maravilha, né? Que a cicatrização é boa, mas não ficou com relevinho, sim, ficou só o cortezinho. Então, provavelmente, eu quero fazer a tatuagem, né? Porque mesmo quando a gente faz do mamilo, fica o relevinho, mas não fica com a cor, não fica igual. Certo. E isso, para mim, foi tão importante que quando eu olhei no espelho depois da reparação, eu chorava, porque eu estava me sentindo completa. E eu nem tinha feito a tatuagem ainda. Então, eu imagino quando eu fizer a tatuagem, o quanto feliz eu vou ficar. Com certeza. E eu queria saber, assim, eu imagino que seja, não é uma profissão, o tatuador vem de longa data, mas quando que essa parte mudou para essa estética e para esse trabalho da micropigmentação para areola? Quando que surgiu? Como que você se encantou? Como que você conheceu essa profissão? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu vou contar minha história assim, eu vou tomar um tempinho, mas eu vou voltar um pouquinho antes de chegar até a micropigmentação. Porque eu trabalhava com meu pai, né? Eu já tinha feito administração de empresa, já tinha feito especialização em finanças e controladoria, e eu ajudava ele a assumir 2 empresas, uma loja e uma fábrica. E isso era assim um universo de 25 pessoas. E aí foi quando ele descobriu que ele estava com câncer. Aí eu vivenciei, né, ali, porque quando eu entrei para trabalhar com ele, eu tinha apenas 6 meses de faculdade. Então eu fui vivenciando todo esse conhecimento junto com ele e o câncer, né? Então vivi todas as fases do câncer, ele chegou quase à cura. Aí houve desorganizou ele emocionalmente, veio uma dengue e o câncer que já estava reduzido ali, uma metástase de uma ervilha, realmente proliferou no todo um corpo. Foi quando ele faleceu. Nesse momento, eu assumi a empresa, né? E ali já tinha sido bastante treinada por ele. Então, só que ali eu fiquei por uns 5 anos sozinha, só que o mercado foi mudando radicalmente, e assim, numa velocidade muito grande, e eu hoje, eu sei, com as minhas forças de caráter, eu não tive condição de alavancar a empresa, porque o meu trabalho hoje, eu entendo perfeitamente porque eu estou aonde eu estou, e porque dá tão certo, não era na parte empresarial, entendeu? É na parte de humana, assim, você conectada com pessoas, né? De uma forma onde você desenvolve essas pessoas a nível de autoconhecimento, é totalmente diferente do meio corporativo. E nesse momento, quando houve a falência das empresas, aí eu fui vendendo o que podia vender, e passando por todo esse processo, uma amiga, muito amiga, que fazia minha sobrancelha na época, falou, vai para São Paulo. Na época, só existia uma escola de micropigmentação especializada em reconstrução de areola, que era a Meg Estética, né? A Meg, ela é pioneira, ela que trouxe a micropigmentação para o Brasil,
E ela trouxe todas essas ramificações da micropigmentação. Então, trouxe a boca, trouxe sobrancelha e trouxe a areola. Quando eu fui fazer o curso, não podia fazer só areola. Eu tinha que fazer um caminho para que chegasse a areola. Então, eu tive que fazer sobrancelha, boca. Aí, eu cheguei em Goiânia e falei assim, amiga, não tem a mínima condição de eu fazer isso. Precisa de muito dom artístico. Ela falou, você tem. Você só tem que confiar. Aí eu falei, não aceito. Fiz mais cursos, fiz mais 2 cursos, para que eu conseguisse ter condição de realmente atender uma paciente que vinha já de todo um desgaste emocional, né? Lá naquela época eu já estava muito preocupada com o que eu ia conversar, porque eles não ensinam isso nos cursos, ensina a técnica. Só que isso é muito além. Quando você pega uma paciente, você pode pegar ela estruturada ou não estruturada, né? Aí foi quando eu me deparei com o mercado, né? Fiz várias visitas aos médicos, mostrando meu trabalho, mostrando todo o meu crescimento já ali em cursos. E fiz várias parcerias. Fiz parcerias com alguns cirurgiões plásticos muito, muito conceituados aqui em Goiânia. E eles começaram a me indicar. Só que eu deparei com um problema que é o seguinte, quando a paciente com câncer de mama, ela está curada, ela sente uma satisfação tão grande já pela cura, que ela acha que reconstruir a areola não precisa. Aí foi quando eu percebi que eu precisava fazer um trabalho de conscientização, um trabalho que eu no Instagram, que eu teria que levar essa ideia de reconstruir uma autoestima através da reconstrução. Então, eu fui buscar bastante conteúdo na psicologia positiva, e aquilo cada dia mais me encantava, né? Aí foi quando eu atendi uma paciente em específico, ela chorou, ela entrou, a hora que eu expliquei como é que seria o procedimento, né? Ela começou a chorar do começo ao fim. E eu não tinha palavras, qualquer coisa que eu falava parece que piorava. Ali foi um marco que eu falei assim, não, aqui eu preciso aprender algo além da micropigmentação, tá? E foi quando eu fui procurar. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu queria também contar um pouquinho sobre o trabalho, né? Deixa Se eu você, te perguntar algumas coisas dentro do que você falou, né? uhum. Eu entendo, tem algumas mulheres que elas não veem a necessidade da reconstrução, nem do mamilo, tem algumas mulheres que não veem a necessidade nem da reconstrução da mama, da própria mama. E eu acho que tá tudo bem. É aquela história que eu falo assim, a nossa autoestima, ela não é que ela é reconstruída, a gente volta a ter a plenitude visual na frente do espelho, né? Mas a autoestima, ela é uma construção que a gente faz ao longo da vida, que é o agregar valor à nossa vida todos os dias, né? E nessa jornada do tratamento de câncer, algumas mulheres, elas sentem sim, assim como eu, o desejo de reconstruir a mama e o desejo de reconstruir a mama completa, com a areola também, né? E eu tenho várias dúvidas, porque ainda não fiz a minha reconstrução de areola, né? Então, só para você me ajudar, né? Ajudar Ótimo. Tanto a entender se existem técnicas diferentes, se existem vários processos, né? O que eu tenho que entender para encontrar, não para encontrar um profissional primeiro, o que eu tenho que entender sobre essa reconstrução para ver se eu quero isso para mim? O que eu tenho que saber sobre a reconstrução, sobre as técnicas que envolvem? Conta um pouquinho para gente. Isso. A primeira coisa, a gente não faz micropigmentação antes de 1 ano
que a paciente já esteja com a liberação do médico. Por quê? Porque durante um ano, a cicatriz ela está tendo movimento ali, movimento do pigmento natural, né, que é a melanina. Então, a gente tem que esperar a pele estabilizar para que seja feito, né? Antes de um ano, eu faço, mas com um papel, com uma autorização por escrito. Então, tem que trazer para mim esse papel. A não ser que o médico fale, não, eu vou passar um WhatsApp para ela, aí a gente formaliza isso, né? Porque existem implicações. Que tipo de implicação? Porque quando a pele está sadia, vamos dizer assim, cicatrizada por completo, a partir de um ano, ok? Então eu posso mexer, que ali não vai ter problema. Se o médico me autoriza antes, ele tem consciência que aquela paciente dele não tem um processo inflamatório, que é uma paciente com uma cicatrização muito boa, então eu posso fazer antes de um ano, né? Então esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a nível de técnica. Existem técnicas, antigamente existia só uma, na época que eu aprendi, que eu fiz esses 3 cursos, né? Aí era a técnica do esfumado. E assim, não tinha aquela... Você usava uma leve diferença de cor para ter um relevo, mas não se falava em relevo, em realismo. Aí depois que as coisas começaram a evoluir, eu fiz depois mais 3 cursos com pessoas bastante influentes na área de realismo, né? O que é isso? É quando o médico ele tira tudo, não reconstrói o mamilo, né? Então fica só a pele ali lisa. Eu até tenho fotos no Instagram sobre esse tipo de trabalho. E você vem e faz o relevo do mamilo com pigmento, né? Então, por quê? Aí, nessa época, juntou-se a micropigmentação com a tatuagem. Então, houve um diferencial, como se fosse assim, uma modernidade na micropigmentação. Um marco. Um marco. Então, no começo, a gente fazia micropigmentação de areola com pigmento de sobrancelha, mas formulado na cor de areola, né? Que era um pigmento orgânico que ia saindo com o tempo. Então tinha que refazer sempre. Tinha que refazer sempre. Entendi. Então isso era um desconforto para a paciente oncológica, porque ela não é igual uma sobrancelha que o rosto vai perdendo uma elasticidade, você vai precisando realmente que aquele pigmento saia para que você construa um novo olhar. Não, a areola está ali, ela vai ficar ali, né? Então, por isso que veio a união da micropigmentação com a técnica da tatuagem, que veio o realismo. Então, a máquina modernizou. Eu não uso uma máquina de tatuagem que utiliza para fazer uma tatuagem. Eu uso uma máquina de tatuagem, mas com perfil mais fino e uma máquina mais leve, onde ela possa me dar desenvoltura de um desenho mais minucioso, vamos dizer assim. Então, hoje a gente utiliza pigmento já próprio para tatuagem, né? Que todos são liberados pela Anvisa. E esse pigmento, eu consigo dar a profundidade, tudo com efeitos de sombra ali e cores também. Eu utilizo uma média de 8 pigmentos de cores diferentes para fazer uma areola. Então, existem areolas mais marrons, mais clarinhas, mais para o lado do rosa. Então, a gente segue o padrão de... Se ela perdeu as 2 areolas, a gente reconstrói igual. Se ela tem uma areola e um seio que está mantido e o outro ela fez cirurgia e retirou total, o que a gente vai fazer? A gente vai reconstruir do lado oposto exatamente como a mama que foi preservada.
Então, a gente reproduz, às vezes, verruguinhas, às vezes, até mesmo vasinhos de sangue, que são um Olha pouquinho só, mais sobressalentes, para ficar bem natural. bem mais natural. Bem natural. Que trabalho bonito, né? Que trabalho sensível. Oi. Oi, O voltou. telefone tocou. É um trabalho de você realmente conhecer a paciente, né? Você conversa, porque antes, quando ela chega na minha sala, eu faço um esboço com tinta de tatuagem, mas com pincel. E ali você vai desenvolvendo toda uma conversa, sabendo qual que é a expectativa dela, porque cada pessoa tem uma expectativa em relação ao seu trabalho. Nossa, então, quando a pessoa chega, ela é como se ela já tiver, ela já vai ver como vai ficar depois. Sim, Você faz com o pincel e sim, ela consegue ver o seu trabalho antes do trabalho acontecer. sim. Isso é fantástico, eu não sabia que era assim. Por quê? Porque o trabalho de micropigmentação, ele é igual uma cirurgia plástica. Ele não fica perfeito na hora que faz. Sim, Ele vai, no dia que faz, na hora que eu termino de fazer, ele fica muito vermelho, então já começa a ter um certo inchaço, né? Na hora, eu já sei, então chega num ponto que eu falo assim, agora a gente tem que parar e a gente continua no retoque. Porque dependendo do processo inflamatório que a pessoa entra, você tem que ir até o limite que aquela pele aguenta, né? entendi. Então, existem várias perguntas, por exemplo, nossa, a minha prótese ficou volumosa e minha pele ficou muito fina, tirou muito tecido ali. Tem problema? A agulha da micropigmentação, ela perfura a prótese? Não, porque a gente faz um trabalho muito superficial. Essa é a diferença. A tatuagem, ela é na derme e a gente faz na epiderme. Por estar fazendo na epiderme, ainda assim, com o pigmento de tatuagem, a fixação já permanece, Entendi. entendeu? Entendi. E me fala uma coisa, você está contando um monte de coisas, que é a sua forma de trabalhar e tudo mais, né? E você está em Goiânia, tem um monte de gente assistindo de São Paulo e de vários lugares, né, do país. Como que eu sei que o profissional que está na minha frente é um bom profissional? Todos fazem esse pré-desenho para a gente ver ou não, muitos não fazem. Como que eu escolho um profissional? Você pode dar umas dicas para gente? A gente tem pessoas assim que a gente admira, né? Então, eu tenho pessoas que eu admiro. Por exemplo, eu fiz um curso, uma troca de experiência maravilhosa com uma colega de trabalho de Brasília, né? Então, o ideal é o seguinte: quem está assistindo a live precisa fazer micropigmentação, tem esse certo interesse, eu estou em tal lugar. Aí pode mandar a mensagem no meu direct do meu Instagram que eu vou direcionar para o profissional da região que, que eu considero que sejam profissionais bons. Por quê? Eu não sei que jeito que essas pessoas trabalham, entende? Essas que eu vou indicar são pessoas que eu já fiz mentoria, são pessoas que eu já tive acesso. Então, eu sei que a técnica é uma técnica boa, eu sei que existe higiene, porque é, as pessoas têm que ter um pouco de discernimento a nível assim, vou pagar muito barato. Entendi. Ok, ok, vou pagar barato. Só que, aonde que essa pessoa está fazendo? Né? São coisas assim, eu preciso olhar como é que é o estúdio dessa pessoa, olhar os descartáveis, olhar a higiene, né? Porque é, é um processo que eu vou abrir com uma agulha. Então, se não tiver um mínimo ali de higiene, de EPI, a pessoa pode ter contaminação, Sim. Na né? realidade, tem que ter o máximo, né, Amélia? Sim, Porque o máximo sim, de higiene e dos cuidados que vem nos EPIs, né?
para a gente que já passou tanta coisa, né? Já passou tanta coisa na nossa jornada de superação, na hora que vai colocar a cereja do bolo, dá uma infecção que põe tudo por água abaixo, já pensou? Isso. Né? A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer Muito cuidado. um trabalho assim, né? Porque colocar é um corte, né? E arriscar todo um trabalho que foi feito, esse profissional ele precisa ter muita responsabilidade. Aconteceu com uma colega de Goiânia, né? Ela fez a micropigmentação, só que assim, pesou muito na mão. Entendi. Ela estava aprendendo e pesou um pouco na mão. Esse peso na mão e esse trabalho excessivo, né? Porque você pode, numa pele intacta, onde é uma tatuagem, ali, aguenta. Mas numa pele que já foi extremamente manipulada, que está ali com uma cicatriz, você tem que ter cautela, né? E essa pessoa, ela fez todo o procedimento, só que ela não respeitou o limite da pele da cliente. O que é esse limite? É o vermelho. E ela foi fazendo o trabalho ficou maravilhoso. Só que esse excesso de tinta em cima ali do mamilo prejudicou. Então começou um processo inflamatório, né? Aí ela me ligou, mandou mensagem, a gente que tem conhecido, né? Igual eu trabalho com parcerias muito sérias. Eu tenho parceria com o cirurgião, com o mastologista. Nessa hora eu mandei mensagem para 2 mastologistas e 2 cirurgiões plásticos. O que essa colega faz com essa paciente? Aí eles falaram, aí começa todo um estudo a nível assim de como essa paciente estava, se já tinha quanto tempo, por isso preservar esse 1 ano. Sim, entendi. Né? Então, por exemplo, pacientes que acabaram a quimioterapia, já estão assim, receberam um ok, querem fazer. Calma. O médico tem que saber como é que está esse sistema imunológico. Sim. Então, é um trabalho sério, no sentido assim, não é todo mundo que chega até mim que eu faço. Entendi. Eu falo assim, agora não é a hora. Tudo na sua hora. Tudo na sua hora. É aí que a gente entra o diferencial. Agora não é a sua hora, mas se vai num outro profissional, o profissional faz. E dá problema. Entendi. Infelizmente. E dá problema. Então, a gente tem que saber se está na hora certa, se o profissional pediu o contato do médico, ou pediu uma validação do médico que te atende, né? Fazer esse desenho prévio para a gente entender como vai ficar, né? Como é o traço da pessoa, como vai ficar, sim, porque daí a gente já entende, e cuidar da higiene, observar sim, bem a higiene. Tem algum cuidado específico porque a gente não sabe, né? A gente chega, só tá tudo limpinha, tem alguma coisa que a gente possa olhar, que a gente veja na hora, tem alguma coisa que é descartável, alguma coisa assim que a gente pode... O profissional tem que estar de luva, o ambiente que ele coloca o material tem que estar, no mínimo, com plástico filme, que está ali mostrando que tudo que ele abrir vai ser descartado. Por exemplo, uma tinta que você usa em uma pessoa, você tem que descartar. Se você não utilizou aquela tinta, mas você chegou a pôr a agulha, você descarta, né? Então, eu já tive profissionais que falaram, clientes falaram assim, não, Amélia, eu tenho minha agulha, você pode fazer com a minha agulha? Não, a gente não reaproveita a agulha. Entendi. Então, a agulha, tudo é descartável. Tudo descartável. Então, você usa 8 tipos de tinta numa areola e são 8 potinhos que vai usar só naquela pessoa. Só naquela pessoa. Olha, gente, como que é importante a gente agregar valor a um profissional que faz tudo direitinho, né?
Muito, muito importante a gente saber disso. Eu não sabia, não iria prestar atenção nisso na hora de fazer, então, muito, muito interessante. Outra coisa que você falou, América, que eu achei assim, sensacional, é esse trabalho de apoio emocional, né? Quando a pessoa chega. E esse trabalho de apoio emocional é muito do que a gente trabalha dentro da superação, porque a superação a gente leva apoio emocional às mulheres que passam pelo tratamento de câncer. Na hora que você falou da sua preocupação, né, com esse lado, não é o trabalho como coach, mas é como eu aprimoro o meu trabalho e como eu posso ajudar mais ainda as mulheres que me procuram, né? Então, conta para mim desse link, né, do coaching oncológico que a gente aprende lá na mentoria do Superação e esse trabalho bonito que você faz de reconstrução de areola. Conta para mim o link. Como que você faz isso? Porque deve ser maravilhoso esse trabalho, já junto com algo que materializa, né? Conta para mim um pouquinho. Esse trabalho, Gisele, ele veio de intuição, no sentido assim, você começa a perceber como é que a cliente chega, né? Chegava para mim. Aí, quando eu recebi essa cliente que chorava, não teve uma comunicação, né? O marido dela entrou junto, pegou na mão, e aquilo era um sofrimento. Por que que era um sofrimento? Porque ela era uma pessoa que tinha as regras internas dela. Sim. Ela jamais faria uma tatuagem. Entendi. E aquilo era uma tatuagem. Então ela sofreu porque ela queria ver o seio da. Era uma pessoa muito nova, muito bonita, no sentido assim, ainda tinha toda uma vida, assim. Tinha toda uma jornada de vida. Tinha. Sim, pela frente. Isso. Não é vergonha nenhuma, né? A gente querer o corpo bonito, querer o corpo Não. de volta como ele era. Não é vergonha nenhuma. Então existia ali um paradoxo, vamos dizer, entre o belo e uma coisa que eu jamais faria, que seria uma tatuagem, né? E quando eu percebi que qualquer coisa que eu falava não dava resultado, eu falei, gente, eu preciso resolver isso. E foi aí que eu fui procurar o realismo, foi aí que eu fui procurar estudar sobre psicologia positiva, vi os cursos e falava, gente, mas será que é isso? Será que é isso? Aí logo veio a pandemia. Quando veio a pandemia, porque eu antes da pandemia eu atendia sobrancelha, né? E bastante trabalhos assim de reconstrução, porque quando a pessoa também fez uma cirurgia plástica, ela tem uma cicatriz, a gente pode usar a micropigmentação para camuflar aquela cicatriz, né? Então eu tinha um trabalho bem intenso, que era assim, não tinha muito tempo para essa pesquisa, porque não era o meu trabalho. Eu queria agregar algo, né? Assim, agregar algo que não iria Ainda me não trazer. era prioridade. Não era, né? Sim. Aí foi quando veio a pandemia, eu falei, poxa, e agora? Eu que trabalhava 8 horas seguidas e um fluxo intenso dentro de casa, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Tudo parado, Goiânia parou. Foi a hora que eu usei essa parede, que hoje eu colori ela, porque ela estava terrível, porque eu coloquei post-it nela do começo ao fim. Eu já tinha feito 2 processos de coach tradicional, e ali eu coloquei, tá, se eu tenho o meu foco seria pacientes com câncer de mama que eu faça reconstrução. Eu quero agregar algo. Como agregar? Será que o coach tem condição de eu agregar com coach? Foi aí que eu pesquisei, né, nas redes sociais, na internet, para ver se eu achava algum link. E eu achei o coach oncológico, né? Foi aí que eu liguei para a pessoa, falei assim, olha, eu preciso aprender. Não, mas para você aprender, você tem que ter curso de coach. Falei, então tá bom, me matriculei numa escola de coach online e fui. Só que nesse período estava tudo parado,
eu começava a estudar 4h30 da manhã e ia até 9, que eu tinha sossego dentro de casa para desenvolver aquele trabalho intelectual. E foi muito bom, porque o ano de 2020, né, foi um ano assim extremamente de estudo e eu consegui ter respostas. Esse é o link. Então, hoje, depois do que veio a pandemia, eu já atendi duas clientes, né? Então, a conversa é totalmente diferente, porque aí sim você consegue acolher, você consegue dar apoio emocional e ainda dar movimento para essa cliente. Então, ela sai de lá com uma areola refeita, ok? Então, ela foi acolhida, né? Ela sai com apoio e graças a Deus, todas as minhas clientes viram quase umas amigas, né? Porque elas ficam conversando, querendo me contar as conquistas. Então, isso que é o extraordinário. É verdade. E é importante isso que você fala, né? Porque é o que eu falo sempre no Superação, na mentoria que eu faço com vocês, né? Antes de atender as pacientes, porque o processo, para quem não conhece o projeto Superação é um projeto que leva apoio emocional às pacientes que passam pelo tratamento de câncer de mama. E vem com uma parceria ao Hospital AC Camargo, né? E é o segundo ano que a gente está trabalhando com o processo de coaching com essas mulheres. E o processo de coaching no tratamento oncológico, ele é totalmente diferente de um processo de coaching para uma pessoa que quer aumentar a performance, que quer alcançar seus objetivos. Então, ele é uma especialização. Então, a pessoa precisa ter o conhecimento como coach para vir se especializar no coaching oncológico, porque é um coaching que exige um acolhimento, né? Que trabalha com base na ressignificação. Porque eu falo assim, que a ressignificação ela faz com que a gente passe a pensar de forma diferente. E quando a gente pensa de forma diferente, a gente enxerga o mundo de forma diferente, a gente passa a sentir de forma diferente e se comporta de forma diferente também, né? E isso vai fazendo com que a vida da gente vá mudando aos poucos, no sentido da gente entender o que realmente importa, né? O que realmente é prioridade na vida. E quando a gente vai fazer um trabalho desse, né? E muitas vezes vai cheio de preconceito, sim. Eu vou colocar uma tatuagem no meu corpo, eu nunca gostei de tatuagem, agora eu vou precisar. O que é isso? E quando vem uma pessoa preparada para conversar, para entender, para ressignificar algumas coisas, porque entende que não é uma mulher que não quer fazer porque não entende a necessidade de fazer, né? Tem mulheres que a autoestima está plena, não importa, né? Fala, já passei por tanta coisa, isso daqui é uma cicatriz. Já escutei gente falar assim, isso aqui é uma cicatriz que mostra a força na minha vida, isso aqui é uma cicatriz que representa a minha história. E eu gosto da cicatriz. E tá tudo bem, tá perfeito. Essa mulher ótima, ela tem que ensinar essa força interior para as outras, né? Ela poderia ser uma coach do superação, com certeza. A gente quer esse tipo de mulher para ajudar a gente a levar apoio emocional para as outras mulheres. Mas tem gente, por exemplo, eu levo apoio emocional, mas para mim isso é importante, né? Sim. Então eu quero passar por um processo desse, eu tenho que esperar passar um ano, o meu ainda não fez um ano, por isso que eu não fiz. Então, e o meu cirurgião plástico, ele coloca, não tem que ser depois de um ano, ele fala tudo direitinho como a gente tem que fazer, mas eu nunca perguntei como eu procuro um profissional, o que eu tenho que tomar de cuidado, né? Que foi o que eu te perguntei. Então, tem pessoas que, para pessoas, isso é muito importante. Imagina se para mim isso é muito importante e eu chego para fazer, mas eu chego com medo porque eu estou com um conflito interno. Eu quero muito, mas eu não gosto do que do método. E daí eu encontro um profissional que vai conversando por meio dessa conversa para que a pessoa ressignifique ou não, ou decida, né? Se é um profissional sério que vai conversar com a pessoa,
buscar ressignificação, às vezes ela pode ressignificar o inverso também. Olha, foi ótimo tudo que você fez por mim, com esse apoio emocional, e eu percebi que eu não preciso disso. Sim. Mas você me ajudou. Ou eu percebi que eu quero, né? E você me ajudou a entender o quanto é importante. Então, esse respeito à pessoa que está na frente, ele é fantástico. E eu acho que esse link do teu trabalho eu achei maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E esse desenhar antes, então, que coisa fantástica. A gente poder prever, né? Sim. Tudo que é previsto é negociado, dá para falar, né? Muda um pouquinho a cor aqui, deixa um pouquinho mais assim, né? Não dá para a gente conversar com Deus, né? E falar, oh, Senhor, faz que eu cresça assim, deixa meu peito assim, deixa minha barriga assim, né? Não dá. Olha que maravilha. Mas na hora de refazer a auréola, dá. Que maravilha, né? Que é isso, achei importantíssimo. Você falou desse case, né? Dessa moça. Tem alguma história que você viveu com essas mulheres e que tenha tocado a tua vida, né? E que você queira compartilhar com a gente, que você possa também, porque Sim. Às vezes a pessoa não permite, né? Às vezes faz parte o sigilo. Se tiver alguma história que você possa compartilhar com a gente. Tem uma que eu acho assim, que ela veio para endossar, porque foi assim, a segunda areola que eu fiz, né? E eu estava assim, naquela fase, porque eu tenho uma necessidade de perfeição, né? Hoje a gente entende que depois de todo esse processo de coach que eu fiz e que eu estudo, né? A gente entende que o excelente é hoje. Então, quando eu estava começando, eu era excelente para aquela situação. Então, quando eu olho um trabalho antigo, eu realmente acho que hoje eu estou melhor. Mas naquela situação eu já estava boa, né? Só que eu não entendia. E veio essa cliente, fez a areola comigo, e eu vou te contar um detalhe, que eu nunca estou satisfeita. Todas as areolas, e olha que eu posto algumas que eu acho que ainda ficaram boas, porque tem várias que eu faço, eu não posto porque eu acho que ficou ruim. E todas essas. Oh, meu Deus! Você não vai ter mais cliente agora, Amélia? Não fala assim, não. Não, mas olha para você ter uma ideia. As minhas clientes mandam depoimentos maravilhosos. Então, assim, antes da pandemia, inclusive, eu me matriculei com uma artista plástica muito conceituada aqui em Goiânia, e ela é de um desenho muito fino, porque ela é especialista em porcelana. Nossa, então, e a porcelana. Eu trabalhei com restauração de obra de arte. Eu sei como que é a porcelana. Tem que ter um traço muito fino. Muito fino. Então, eu acordei com ela que eu ia para o estúdio dela, enquanto ela dava aula de porcelana, que ela ia me dar aula de desenho realista para areola. Amélia, eu nunca fiz isso. Eu desenho flores. Falei assim, ok, mas você é perfeita nas flores e você vai me ajudar a ser perfeita na areola. E foi incrível. Só que aí veio a pandemia e aí eu realmente não pude continuar, mas isso é uma coisa que a hora que voltar a gente vai retomar esse traço mais fino ainda. Aí voltando. A Débora está colocando aqui ao contrário, eu quero encontrar uma pessoa que busque perfeição para cuidar. É isso aí, Sim. Débora, é isso daí. Sim. É a perfeição dela, mas ela deixa a gente perfeitinha. Deixa, com certeza. E só essa sua fala, né? Eu fui procurar em outras áreas alguém que me deixasse perfeito, né? Eu fui procurar uma excelente artista plástica para me ensinar a trabalhar o realismo. Isso é fantástico, né? Você sabe, eu costumo falar isso no mundo corporativo, para os executivos que eu trabalho, porque além de trabalhar o câncer de mama, né, e o apoio emocional, o meu trabalho é com executivos.
E eu costumo falar que a inovação, ela não está muitas vezes na nossa área. A inovação está em outro lugar. E isso é disruptivo, né? Isso é criativo. Como que eu faço para melhorar o que eu faço hoje e procurar dentro de uma outra área? Então, essas conversas, gente, com o profissional antes de entregar sua mama, que é tão importante para você, que você lutou tanto por ela, muito importante. Olha quanta sensibilidade a Amélia está trazendo aqui para gente, que a gente pode questionar o profissional, né? Que vai trazer essa sutileza, porque eu falo que a areola é uma sutileza, ela é a cereja do bolo, mas que vai fazer toda a diferença para a gente depois, pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim. Então, desculpa ter te cortado, mas volta. Aí essa cliente fez areola. Aí ela volta no retorno e fala assim, que ela estava em êxtase, porque ela era uma executiva, né? Muito, uma profissional assim, muito exímia no que faz. Só que antes de ir para o trabalho, ela passava na academia, malhava, tomava banho na academia e ia para o trabalho. Isso era a rotina dela antes de ter o câncer. E depois de ter o câncer, ela nunca mais tinha voltado a malhar numa academia. Por quê? Como a rotina era uma rotina pesada, depois que voltou, então ela precisava tomar banho. E ela tentou. Só que quando ela tirava a roupa no vestiário, os olhares que eram direcionados para ela fazia ela se sentir muito mal. São olhares de coitada, ai, o olhar até da pessoa fecha, sabe? Ali. E ela falava assim, Amélia, eu começava meu dia mal, com as pessoas me olhando daquela forma. Parei de ir na academia. E quando você faz o desenho da areola, eu falo assim agora, após, porque a gente pede, né, para não malhar durante 7 dias e tudo. Passou assim 15 dias, ela falou assim, vou fazer o teste, vou na academia. E a hora que ela tira a roupa no vestiário e ninguém olha para ela falou assim que ali ela ganhou a vida de novo, porque era uma coisa que ela adorava malhar antes do trabalho e ela tinha paralisado. Né? Olha que você falou uma coisa importante, porque eu lembro quando eu fiz a minha reparadora, mas não tem areola. E a minha cunhada perguntou para mim como que é, você já está conseguindo tirar roupa na frente de outra pessoa, né? E eu virei e falei assim, já, mas eu não sei se eu tenho coragem mais de tomar banho numa academia. Tá vendo? Foi exatamente isso que eu falei para ela, não sei se eu tenho coragem de tirar roupa na academia, na frente de um monte de pessoas, porque existe isso, né? Eu acho que até na sessão de superação a gente estava falando isso, que é a vitimização da pessoa que passa por um processo de câncer. E a pessoa que passa por tudo isso, ela não quer ser vista como uma vítima. Não. Né? E nem como uma guerreira. Ela quer ser vista como uma pessoa normal. Sim. Ela só quer ser normal. Então, a forma, muitas vezes, com que as pessoas a olham, a forma de abordar, né? Traz esse sentimento de vulnerabilidade, de fragilidade, que essas mulheres não querem, porque elas não são vulneráveis, elas não são frágeis, elas são fortes, né? Elas enfrentam muita coisa na vida. Então, esses olhares, muitas vezes, eles constrangem, e esse detalhe, né, essa sutileza, faz com que a gente se sinta normal de novo. Sim. E a nossa imagem reflita normal para o outro também, né? Porque a gente não consegue controlar a reação do outro. A gente só controla aquilo que está ao nosso alcance. E está ao nosso alcance, né? Fazer essa reparação para quem é importante. Isso é sensacional. Todas as vezes que alguém está passando por um parente, está com. Igual, eu tenho uma amiga que está com um parente com câncer de mama, ou até mesmo com qualquer outro tipo de câncer, eu tenho o trabalho de ligar e falar: olha,
olhe de uma forma empática, mas não precisa se sensibilizar. Você pode ajudar essa pessoa olhando com o seu olhar normal, porque as pessoas querem ser olhadas de uma forma normal. E hoje, com as minhas pacientes com câncer, que eu trabalho o coach, eu falo, se você, igual, às vezes trazem, né, esse tipo de questão, eu falo assim, sorria. E se você puder falar, tá tudo certo. Para a pessoa tirar aquela armadura de, ai, eu estou tratando com um detalhe, com muita sutileza. E isso, quando eu comecei, eu tenho assim que ser grata a Paula demais, porque a Paula abriu para a gente o projeto Superação. Foi ela que indicou É para que a gente. verdade. Foi a Então, Paula que assim, veio na palestra e chamou vocês. Eu também foi. sou grata, Paula. Obrigada, Nossa, Paula. ela realmente, a gente brinca que ela é nosso anjo da guarda. E hoje eu brinco que eu tenho 3 amigas que me ajudam em tudo, tudo que eu preciso. Ó, eu tô com essa questão, como é que eu faço? E a gente virou assim uma irmandade quase, sabe? E a Paula me indicou o projeto Superação. Quando eu entro no projeto Superação, eu vejo a forma que você conversa com a paciente. Eu falo, gente, é extraordinário, porque não tem uma conversa diferenciada. Não, é uma conversa empática, aonde eu já vivi, ok, mas se eu não tivesse vivido, eu trataria ali de uma forma sem vitimismo, né? Então, assim, cada sessão, se eu pudesse falar assim, gente, o que a Amélia aprendeu e está aprendendo por cada sessão? É exatamente isso. Tem hora que eu tenho vontade de escrever todo o ensinamento ali da sessão, só que eu me paro em contemplação. Eu prefiro ficar ali contemplando a forma que você fala, a forma que a paciente responde, e eu vou entrando ali em êxtase de verdade, porque eu já vivenciei isso, já conversei de uma outra forma. Então, eu sempre tive muita dor, né? Então, eu mudei a minha forma, porque o câncer na minha família ele é muito presente. Então, assim, com exceção de um tio por parte de pai, todos os outros tiveram câncer. Eu tive 3 primas com câncer de mama e minha madrinha faleceu também, decorrência, assim, o dela foi descoberto muito tardio, né? Porque hoje a gente, igual eu tenho uma prima que tratou, tá ótima, né? Só que para mim sempre foi um problema. E quando você fala assim, Amélia, como é que você entrou? Eu acho assim que Deus escolhe, sabe? Escolhe você tem que estar naquele local. E para mim, lidar com o câncer ali, depois que meu pai faleceu, sempre foi um tabu. Eu sempre olhei com esses olhos de, ai, tá sofrendo tanto. E para mim, a cada curso que eu faço de coach oncológico, né, que eu já fiz, porque assim, eu não me dou por satisfeita, eu quero buscar conhecimento. Quando eu Lógico. vi que o projeto de superação era 7 meses, eu fiquei encantada, porque eu falei, nossa senhora, eu tenho muita coisa para aprender aqui, né? E eu percebo assim que até a minha forma de agir melhorou, entendeu? Porque o jeito que você coloca nas sessões, né, é de uma forma empática, ok, mas a hora que precisa ser dura, a gente precisa ser dura também. Então, aprender esse limite do acolher e do puxar a orelha é importante. Eu estou assim, apaixonada. A gente puxou a orelha com carinho, Puxa, mas puxa. tem que puxar, né? Isso daí faz parte. A gente cresce na dor e no prazer, né? Não é só no prazer. Mas é importante que o que foi o tema do nosso projeto, né? Que é o que te brilha o olho. Eu falo assim, a gente tem que procurar aquilo que faz os nossos olhos brilharem.
E todo mundo tem um talento que faz os olhos brilharem, né? E esse talento faz os olhos das outras pessoas brilharem também. Mas esses 20%, esse talento, né, são só 20% do que a gente. A gente tem 80% de coisa a melhorar. Então, a gente tem que manter esse brilho no olho, né? E esse brilho no olho, ele vem em cima dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das coisas que são importantes para a gente na vida, família, as coisas que a gente gosta de fazer e que às vezes na correria do dia a dia a gente deixa um pouco de lado, né? A gente deixa um pouco de lado o viver a vida plenamente. E é isso, a gente viver a vida plenamente. E trazer a plenitude para a gente também, né? E por que não na imagem que a gente enxerga no espelho? Porque isso é tão importante. Então, é isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para gente finalizar essa live que passou tão rápido. Ó, já tem 5 Nossa, a hora que eu olhei e falei, gente, eu quero falar tanta coisa, já está acabando. Como passou assim? tão rápido, porque foi tão gostoso esse papo com você. Se você puder deixar uma Obrigada. mensagem para a gente finalizar. Eu até escrevi, porque para que eu não esquecesse. A mensagem é assim: quando eu aceito a mim mesmo do jeito que eu sou, aí sim eu tenho condições de melhorar, né? Bonito De, isso. de mudar, de ressignificar. Então, primeiro a gente tem que ser. A gente tem que amar a gente. Isso eu aprendi pela dor. Então, a gente precisa amar a gente com a forma que a gente é, gostar de ser quem você é, para depois você conseguir mudar. Essa é uma mensagem de Carl Rogers que eu escrevo assim, e todos os fechamentos do Coach Education, que é a primeira sessão que eu faço, eu gosto de deixar ela, porque se a pessoa não gostar de quem ela é, não tem condição dela mudar. Não tem condição. É verdade, a aceitação, ela faz parte do processo de transformação, né? Não existe Sim. transformação sem aceitação da nossa realidade. Não existe ideal sem aceitação da nossa realidade. É importante. Para o tratamento e para a reconstrução de areola, é assim: você tem que aceitar o que eu consegui fazer, reproduzir o meu melhor, porque senão você não vai estar satisfeito. É isso daí. Né? Porque se você buscar algo, é isso que a gente conversa muito durante a sessão. Então, essa aceitação ela tem que vir de dentro, para você olhar e se sentir bela e plena. Olha que linda mensagem, gente. A beleza vem de dentro. É uma construção diária. E quando essa construção diária, né, começa a te representar, nada mais importa, só aquilo que você é, porque a beleza vem de dentro e todo mundo é perfeitinho do jeito que é. Amélia, obrigada. Me encantou essa live, me encantou conversar com você e volta. Deixa o teu Instagram para gente, para que quem quiser perguntar quem eu procuro em São Paulo, quem eu procuro no Espírito Santo, quem eu procuro quem sabe a Amélia conhece, pode indicar um bom profissional para fazer a reconstrução. Com certeza. Tem tá todo bom? carinho, pode me mandar foto que eu oriento. A gente. E por exemplo, tem alguém aqui que queira seguir essa profissão. Mando também todos os detalhes de como começar e qual curso fazer, para que não faça curso que não vai ser interessante. A gente ajuda também. Muito bem, ajuda quem está começando. Parabéns. Sim. Parabéns por essa generosidade. Viu? Ó, beijo no seu coração e muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada a vocês. Um beijo, gente. Tchau a todos. Tchau.